Depois de ler vários e vários contos do mestre Junji Ito, eu resolvi fazer esse vídeo aqui falando mais sobre a história de terror mais macabra do autor, pelo menos na minha opinião. Ou talvez uma das, mas enfim. Em outro vídeo desse canal eu falo sobre os 3 tipos de terror nomeados por Stephen King. Um que King chama de gross out é o típico terror nojento, um braço amputado, uma garota deformada, uma decapitação ou coisa do tipo. Basicamente o gross out é uma cena, uma imagem, um personagem que causa um choque de imediato, geralmente pela aparência. O outro é o horror, aquilo que não é natural, como um palhaço com patas de aranha ou uma garota com um rosto macabro que só aparece quando você tira uma foto dela, ou um bicho, sei lá, esquisitoide que parece um ser humano, ou deveria parecer. E por último, para King, temos o terror, que é de fato o que interessa aqui. Terror é, já usando como exemplo a obra que eu vou comentar, encontrar uma falha em uma montanha cheia de buracos com formato de corpos, e um dos formatos ali é justamente o seu. Terror é ser uma mulher e sentar em sua poltrona para ler uma carta endereçada a você, falando sobre um homem que entrou dentro de uma poltrona e vive lá escondido da mulher que lhe ama. Terror é se sentir observado todas as noites, é saber que em algum lugar da sua casa existe alguém escondido. Isso é o verdadeiro terror. Takashi Shimizu é o nome de um diretor japonês conhecido por ter dirigido o filme O Grito. Para ele, existe uma diferença gritante e muito importante entre o terror japonês e o terror americano e hollywoodiano. Nos Estados Unidos, é uma cultura maior que entende que um filme de terror é apenas um filme. Jason não existe, a situação ali é impossível. É o terror que ele chama de surpreendente. É o que faz você levantar da cadeira, ficar animado, depois com medo e talvez até dar umas risadas. É um terror que se baseia mais no medo físico que nós humanos temos de sermos fatiados, cortados, mortos e etc. por um homem ou uma mulher, uma criatura desconhecida, um animal gigantesco e etc. O terror japonês é um tipo mais peculiar, que mexe mais com o seu psicológico, o terror que ele chama de assustador. Mais assustador que um assassino com máscara de hóquei te perseguir a noite toda é um fantasma te observando 24 horas por dia, sem fazer absolutamente nada, apenas deixando com que aquela situação de tensão se acumule cada vez mais, até o ponto em que ele age. Agora, sabendo essa diferença, O Enigma da Falha de Amigara é um one-shot escrito e ilustrado por Junji Ito, que é encontrado no 2º volume de Gyo. Eu vou chamar de Gyo, não sei se é assim a pronúncia. Mas é um conto separado, não tem nada a ver com a história lá de Gyo, mas... Ok, sobre o que é a história desse one-shot. Em uma cidade não revelada, um terremoto expôs uma falha interessante. A montanha era cheia de buracos em formato de corpos humanos, dos mais variados tamanhos e pesos. Owaki e Yoshida são 2 jovens que não se conhecem, mas afirmam que, ao terem visto a falha na TV, se sentiram atraídas até lá. Yoshida diz que um dos buracos é do formato dela, o que não faz muito sentido já que eles estavam debaixo da montanha provavelmente há milhares de anos. Mas um homem chamado Nakagaki afirma que também acha isso. E o pior, ele encontrou o buraco dele. Ele desaparece depois de entrar e isso aumenta mais a curiosidade de Yoshida por achar seu buraco. Ela acha, e mesmo com o aviso de Owaki para que ela não entre, inclusive com ele tapando o buraco com pedras, ela retira as pedras de madrugada e entra no buraco. Logo depois, Owaki acha o dele e decide entrar também. No fim do conto descobrimos que, ao avançar pelo buraco, você vai ficando cada vez mais distorcido e esquisito, assumindo uma aparência não humana. Por isso, o início do buraco é assim, e o final é assim. O psicanalista Sigmund Freud, em 1920, publicou Além do Princípio do Prazer, onde ele discute sobre o funcionamento psíquico dos seres humanos, através da pulsão da vida e da pulsão da morte, que são nomeados posteriormente por outros autores como Eros e Thanato, respectivamente. O Thanato refere-se a saber que se está para morrer ao fazer algo, mas ter o impulso de fazê-lo. Isso se expressa na forma como Nakagaki, ao ver o seu próprio buraco, decide entrar nele, pois afirma que foi feito para ele, a ponto de se despir para permitir o acesso mais fácil para entrar no próprio buraco, evidenciando alguma espécie de dedicação e respeito a cumprir a tarefa. Além disso, mesmo depois de Owaki cobrir o buraco de Yoshida com pedras, Yoshida, impulsionada pela força do buraco, remove as pedras para encontrar o seu fatal destino. O que é mais intrigante é que Owaki, que parece ser o mais racional, nega a força do buraco, vê seu próprio buraco depois de lamentar a entrada de Yoshida e ele mesmo entra nele para partir rumo à morte. O que é mais interessante é que
Ele, apesar de ser o mais racional entre aspas dos três, é o que mais se aplica no conceito do Thanato, porque naquela mesma noite ele estava dormindo e sonhou com o funcionamento interno do buraco. O seu sonho mostrava que o buraco deixaria a lente preso em uma forma irreconhecível, que eventualmente o levaria a uma morte lenta e horrível, e mesmo assim ele resolveu entrar, ou seja, ele sabia o que ia acontecer. Agora, se após tudo isso você acha que deveria estar com medo da figura de aparência estranha no buraco, você errou. Junji Ito faz contos para implementar diferentes temas de explorar diferentes vertentes do terror. Ele usou a claustrofobia em Amigara e misturou com o desconhecido. O impulso inexplicável que fazia as pessoas quererem entrar nesses buracos era o verdadeiro terror. A própria compulsão e sua afirmação segura de que algum buraco em particular era especificamente para elas, era isso que causava o verdadeiro desconforto. Mas por que esse impulso existia? A ambiguidade não deveria amedrontar essas pessoas? Pois é. Para Ito, o verdadeiro terror são coisas que afetam quem e o que somos, e os piores são aqueles que podem nos fazer perder nossa humanidade. Sua compreensão do que é o medo para a maioria das pessoas é simplesmente perfeito. Imagine a seguinte situação. Você chegou em casa depois de fazer umas compras, você abre a porta e quando passa por ela, alguém que está atrás da porta te dá um susto. Beleza, seu coração sai pela boca momentaneamente, mas depois de um tempo você até dá risada porque foi engraçado. Seu cérebro e seu corpo já perceberam que o perigo se foi. Agora, imagine que você chega em casa e uma pessoa te convence veementemente que espíritos habitam ela. Não é algo momentâneo. Seu desconforto naquele lugar vai permanecer até o dia em que você mudar de casa. O terror que atinge nossa mente permanece conosco de uma forma muito mais poderosa que o terror passageiro. Por isso, a situação envolvendo o Monte Amigara é tão perturbadora. Existe uma falha com buracos em formato de corpos. Um desses buracos me cabe perfeitamente. A inquietude, o desconforto e o desejo só vão parar quando eu entrar naquele lugar. Além disso, o Ito trabalha muito bem com medos comuns, que são muito assustadores, muito mais do que um assassino mascarado. Imagine ficar em um buraco que tem exatamente a medida do seu corpo. Você não pode mexer os braços, pernas, cabeça, tronco e nem voltar para trás. Se você não é claustrofóbico ou não gosta do medo do desconhecido, pode não ser assustador para você, isso é até bom, mas Junji Ito não quer assustá-lo com monstros gigantescos e criaturas horripilantes, pelo menos não nesse conto. E por fim, outro ponto que assusta em seus contos é a maneira como eles terminam. Ele não te dá todas as respostas, cabe a você como leitor encaixar as peças e criar suas próprias teorias. O que aconteceu com aqueles corpos? Eles já estão mortos e se movendo por uma força sobrenatural? Ou eles ainda têm consciência? O que o governo japonês fez quanto àqueles buracos? Como os buracos foram feitos? Quem fez? Por que exatamente? Por que algumas pessoas cabem perfeitamente em um buraco? Essas são perguntas sem respostas. E por isso é tudo tão assustador. É basicamente isso. Espero que você tenha gostado e tchau.